Nós leremos numa só voz. Romanos 12, versículo 6. Aí, vamos ler junto, é só um versículo pequenininho. Isso, Romanos 12, versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Então, o nosso dom de hoje é qual? Profecia. Profecia. E essa palavra ali, qual que é essa palavra aí? É a tradução. Mas consegue ler profeta aí? Profeteia. Profeteia. Ok? Essa palavra aí, ó. Para nós fica assim. Profeteia. Profeteia. Isso se chama transliteração. Tem um monte de palavras no português que são transliteradas do grego, muitas mesmo, né? Tipo psique, psicológico, pedagogia, tudo palavras que vieram transliteradas do grego. Sem tradução. Táxi é uma palavra grega que não foi traduzida e vai por aí. Profeta, ou profecia, ou profetizar. Esse é o dom de hoje. Dom de profecia, né? Profecia. Mas esse dom precisa de muita explicação inicial antes de entrar nas características dele. Esse dom, devido aos nossos tempos, que há muita profecia, há muita revelação, esse dom ficou meio perdido nesse negócio. Então o dom de hoje é esse, dom de profecia ou de profeta, ok? O possuidor deste dom é poderosamente motivado por Deus a ser seu porta-voz, tomando como alvos a injustiça praticada contra Deus, contra si e contra o próximo. Então o profeta é aquele que vê uma injustiça sobre as coisas de Deus, ou sobre o próximo, ou sobre si mesmo, e ele vê que pela Bíblia que aquilo está errado, ele não consegue ficar sem falar. Aí ele vai falar, doa quem doer. Esse é o dom de profeta. Ele vê alguma coisa errada sobre as coisas de Deus, ou sobre o próximo, ou sobre si mesmo. Ele viu que está errado, ele consegue perceber pela Bíblia que está errado, então ele vai falar. É o dom de profeta, aquele que é o porta-voz de Deus contra a injustiça no mundo. Pode ser injustiça contra Deus, contra o próximo, contra si mesmo. Então ele toma a iniciativa de confrontar indivíduos ou grupos com a verdade de Deus no contexto da situação, e tem que fazer isto diretamente, com dureza, doa quem doer. Então esse é o profeta, é aquele que vê algo errado, uma injustiça, e ele vai lá e fala, a Bíblia fala assim, assim, assado. E ele fala com qualquer pessoa, doa quem doer. Alguém lembra de alguma pessoa na Bíblia com dom de profeta? Jonas, quem mais? Caifás. Nem sei o que ele está falando. Qual versículo? Não lembro não. O sacerdote lá que... Eu lembro que ele era sacerdote, só isso. Jesus ia nascer. Mesmo ele sendo ruim, quando Jesus ia nascer. Ah, é? Não lembro desse texto, não. Quem mais? Isaías. Quem mais? Todos os profetas tinham o dom de profeta, por isso que eles eram profetas, né? Algum dos profetas não teria dom de profeta? Talvez Jonas, que não tivesse. Não, Jonas tinha, ele foi duro demais, né? João Batista, né? Lembra João Batista? Raça de víboras, pecadores, né? Contentai seu soldo.
Tem 2 túnicas, dá uma. Então o pessoal está passando fome, você divide o que você tem. Então João Batista é o maior, né? E Jesus, né, que com todo o amor e delicadeza também era profeta, né? Então no Antigo Testamento são os profetas, né? Natã, Samuel, os profetas tinham dons de profetas, né? Dado por Deus, ok? Agora o interessante aqui, irmãos, eles veem uma injustiça, eles falam abertamente contra a injustiça. Isaías foi esquartejado, João Batista perdeu a cabeça, Jeremias foi julgado numa cisterna cheia de barro, cada um sofreu, né? Mas eles não deixam de falar. E um detalhe, eles não fazem isso porque eles acham que são melhores. Não é assim, eles não acham assim, eu sou mais crente, por isso que eu estou falando. Não é isso. É porque eles não conseguem ficar calados quando vê uma coisa errada. Então, esse sentido aí, eles não se consideram um gigante espiritual. Pelo contrário, reconhece a sua própria fragilidade, mas almeja estar em sintonia com Deus e a sua palavra. Então, eles não são mais crentes, não se acham mais crentes, mas eles veem que precisa falar para as pessoas andarem de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus e com Deus. Por exemplo, Jeremias fala assim, eu não passo de uma criança. Mas ele falou duramente contra os pecados de injustiça em seu tempo. Moisés fala assim, eu sou pesado de boca. Mas ele falou contra as injustiças de Faraó. Entenderam? Dá para entender? Então, não é porque são mais crentes ou melhores, é porque eles não conseguem ficar calados frente a uma injustiça. E aí, irmãos, uma observação muito importante aqui, né? Essa palavra profeteia, que a tradução para nós seria profeta ou profecia, significa proclamação do pensamento e conselho de Deus, para mostrar o pecado, edificar, confrontar, confortar e animar. A profecia, segundo um comentarista bíblico chamado Barclay, né, a profecia é crítica baseada na esperança. O objetivo é mostrar o erro e a cura. Entendeu? Então o profeta não é aquela pessoa que faz fofoca. Ele não faz fofoca. Ele viu alguma coisa errada e vai direto no ponto. Ele vai direto na ferida. Fala diretamente com a pessoa. O objetivo é que a pessoa veja que está errada, se arrependa e muda de vida. Por isso que ele é. Este é o profeta. Nos nossos dias tem uma confusão com essa palavra aí, por isso que eu falei, importante a gente analisar antes. Não confundir esse dom espiritual de profeta com a palavra apocaliptel, apocalipse, que é revelação. Já viu que tem muita gente que vai dizer, naquela igreja está tendo profecia. Na verdade está tendo revelação, né? Profecia, no sentido bíblico, é falar de acordo com a palavra de Deus, denunciar uma injustiça de acordo com a palavra de Deus. A outra palavra que eles usam muito no nosso dia a dia com profecia é revelação. Está tendo uma profecia, tem uma profetisa. Essa profecia, na verdade, a palavra no grego é apocalipse, que é revelar. Então é diferente revelação de profecia na Bíblia. Profecia é falar de acordo com a palavra, não tem nada a ver com o futuro. Revelação é revelar uma coisa desconhecida. A profecia mostra uma coisa que é conhecida. Então imagina, vamos pegar um exemplo aqui, vamos supor, Kainan está com a blusa ali, quanto que vale essa blusa? Uns R$100. Aí eu chego e ofereço para ele R$10. E aí ele está doido para comer um salgadinho e aceita os R$10. Aí a Ana Júlia, teoricamente tem o dom de profecia, passa e vê. Aí fala assim, isso é errado. Você não está pagando o valor certo da blusa. Isso é uma injustiça que você está fazendo.
aproveitando da carência dele, do desejo dele comer salgadinho, para explorar e pagar um valor indevido. Entenderam? Então, o que é profecia? É falar algo que está fora do que está revelado na palavra. Revelação, no sentido lá que o pessoal usa, é você revelar alguma coisa que ninguém sabe. São duas coisas diferentes. Então nós vamos nos ater aqui, ó. Profecia, aquele que fala de acordo com a palavra de Deus, mostra o erro de acordo com a palavra de Deus e espera que a pessoa conserte, veja o erro e muda. Beleza? Então é isso aí. Então vamos entrar então nas características. Características. Características do dom de profecia ou do profeta. Primeiro, sua opinião tem base nas escrituras, que ele procura ler, entender, conhecer, compreender, viver, ensinar. E quando ele vê alguém fazendo alguma coisa errada, que está fora do que ele conhece na palavra, ele vai lá e fala. Então a primeira característica nisso, ó, base nas escrituras. O que ele vê e fala é porque ele já leu e viu na Bíblia. Ok? Se alguém quiser perguntar, pode perguntar, gente. Segundo, entende que é uma pessoa autorizada por Deus, movido pelo Espírito Santo. Por isso ele fala incisivamente, francamente. Autorizado por Deus. Então ele vê, entende, compreende que está na Bíblia. E aí ele não tem medo de falar. Ele viu que está na Bíblia, aquilo que Deus já falou, e ele vai lá e fala: olha, a Bíblia está falando isso. E aí pode ser até com o Papa, pode ser com o pastor, pode ser com quem for, doa quem doer. Ele viu o erro, ele vai lá e fala, porque ele entende que foi Deus que mandou ele falar. Ele sente isso no coração, igual a gente sente o desejo de contribuir, o desejo de ajudar os pobres e necessitados. Ele sente esse desejo de falar. Então ele quer conhecer muito a Bíblia, gosta de ler a Bíblia, gosta de estudar, perguntar sobre a Bíblia, e na hora que ele vê uma coisa errada, ele fala, né? Outra coisa, preocupa-se com os planos e a vontade de Deus revelados na palavra de Deus. Aquilo que está revelado na palavra. Então, o que Deus tem na palavra de planos, objetivos, Ele quer. Então, se a Bíblia fala, tem que evangelizar, então Ele tem que evangelizar. A Bíblia fala, tem que ler a Bíblia, então Ele tem que ler a Bíblia. A Bíblia fala, tem que contribuir, Ele tem que contribuir. Às vezes Ele pode até confundir com vários outros dons. Por quê? Porque se ele vê na Bíblia aquela ordem, aquele mandamento, aquele ensinamento, ele tem muita iniciativa de fazer. Então, às vezes, pode parecer que ele tem dom de contribuir, porque ele lê o texto e ele fica tocado. Pode parecer que ele tem dom de misericórdia, e vai por aí fora, entendeu? Mas esse é o dom dele. Quarto, identifica, define e repudia o mal, e se entristece com o mal, e é intolerante com o mal, com o erro e as meias verdades. Então ele vê a coisa errada, ele percebe, ele incomoda, ele fica magoado, ele fica nervoso, e ele não aceita a meia verdade, não aceita dar um jeitinho brasileiro, e ele vai e fala. Mas quem vê já falou. Repudia veementemente o mal, o erro. O mal. Vou colocar aí. Quinto, repreende para convencer do erro
e sempre usando a Bíblia. Entendeu? Ele não é uma pessoa e fica falando qualquer coisa. Convencer do erro. E baseado na Bíblia. Ele quer convencer a pessoa que a pessoa precisa consertar. Ok? Fofoca é diferente. Né? Fofoca, a pessoa fica falando, às vezes fala pelas costas, não está querendo mudança nem nada, só quer falar mal do outro. O dom do profeta, ele vai na pessoa, ele quer convencer a pessoa, ele fica preocupado com o erro que está da pessoa e quer ver a pessoa mudar. 6. Identifica-se profundamente com o pecador, cujo erro ele detectou. Identifica. O que é isso? Então, se ele está vendo a pessoa fazer aquilo, identifica-se. Se está vendo uma pessoa fazer coisa errada todo dia, e ele está falando, e ele vê a pessoa está sendo sincero, querendo mudar, ele começa a sofrer como se ele mesmo tivesse feito aquilo. Tem um grande exemplo nisso de Daniel, no capítulo 9, quando Daniel fala assim: Senhor, perdoa-nos, sara-nos, cura-nos, a nós compete corar de vergonha. Daniel era tão pecador assim? De jeito nenhum. A Bíblia fala que ele está entre os 3 homens mais justos do mundo, de toda a história da humanidade. Daniel, Samuel e Jó. São os 3 homens mais justos do mundo. Mas Daniel, ele se identifica tanto com o erro e o pecado do povo, que ele ora em Daniel 9, como se ele mesmo fosse o pecador. A oração de Daniel ali constrange a gente sai coradinho de vergonha, por causa que ele se identifica com o outro que está errado e está sofrendo e não consegue mudar. Identifica e julga, não, o 7, né? Tem mais do que 8. Preocupa-se com a recuperação do pecador. Então ele se identifica e está preocupado com a recuperação do pecador. Recuperação do pecador. Ele quer que a pessoa conserte, ele quer que a pessoa melhore, e ele sofre com isso. O 8. Identifica e julga a condição espiritual de um hipócrita. Então isso aqui, por isso eu não tinha nem pensado, não. Então ele vê uma pessoa que está fingindo que é crente, uma pessoa que ainda não converteu, ele vê. E se ele vê a pessoa é um hipócrita que não converteu, então ele fica bravo demais, né? Ele fica bravo demais. Igual João Batista com os fariseus, igual Jesus com os fariseus. Já repararam que Jesus trata com mais amor e carinho os pecadores do que os fariseus? Que os fariseus eram hipócritas e Jesus não suportava a hipocrisia deles, acharem que eram crentes sem ser crente. Deseja sinceramente reconhecer e mudar os seus erros. Ele quer mudar o outro e a si próprio. O 9, então, o 8 aqui seria a hipocrisia, né? Mas eu deixei que quer mudar. E o 9, vocês não vão acreditar, mas é uma pessoa humilde. Fala demais, fala para quem quer e não quer, não tem medo de falar, mas no fundo é uma pessoa humilde, simples, apesar da dureza e da franqueza das suas palavras. Alguém identificou alguém aí? Na nossa igreja tem uma pessoa muito assim, né? Quem é? Lá do alto. A Cristina. Cristina tem dom de profecia, né? Ela fala simples, ama a palavra, gosta de fazer tudo que a Bíblia diz, né? E quando ela vê alguma coisa errada, ela até chora com o erro dos outros. Mas é porque ela quer que a pessoa entenda, compreenda e conserte e muda. Ok? Agora aqui, irmãos, olha, 3 concepções errôneas e mal entendido de quem não tem o dom pode acontecer olhando para quem tem o dom. Então imagina uma pessoa tem o dom X,
o outro não tem o dom. E vendo isso tudo no dia a dia, 3 concepções errôneas que pode acontecer, mal entendido. Então a pessoa olha para a pessoa que tem o dom, vivendo desse jeito. Aí primeiro, achar que ele é intransigente. Por quê? Porque ele tem padrões rígidos contra o pecado. Então ele é muito rigoroso contra o pecado. Quem não tem dom fala assim: não, fulano é muito intransigente, fulano não tem misericórdia. Outro mal entendido, achar que ele é antipático. Por quê? Ele é ousado, franco, transparente e fala. O último aqui, olha, dono da verdade. Por quê? Porque ele insiste demais. Ele não aceita mudar de opinião. Se a pessoa não mudar de vida, e ele você vai falar o resto da vida na cabeça daquela pessoa. Então, as pessoas que não têm dom falam assim: olha, esse fulano é muito intransigente, fulano é antipático, fulano é o dono da verdade. E aí, às vezes, cria um relacionamento difícil. Então, para a gente ir aqui, agora isso aqui é muito importante para quem tem o dom. Erro que pode cometer. Erros, riscos, perigos que quem tem o dom pode acontecer. Erros, riscos e perigos que uma pessoa... Então, a pessoa que tem o dom, ela vive desse jeito. Quais os erros, riscos e perigos que podem acontecer? Aí nesse vocês vão participar. Primeiro erro que pode acontecer: frustração. Por quê? Insistir que a pessoa mude ou não mudar. Exatamente isso. Ele está ali insistindo, está falando, está cobrando, aí vai ficar frustrado. Tem gente que não muda, só Jesus para mudar a pessoa. Misericórdia. Aí fica frustrado. Às vezes vai ficar solitário, às vezes ele convive com aquela pessoa ali, ele acaba ficando solitário e frustrado. Outra aqui, olha, duvidar da conversão. Por quê? Ele segue a risca a Bíblia e os outros não seguem. Aí ele fala: fulano não é crente. Ele está vendo muito claro na Bíblia. O outro não está vendo, ou o outro não quer mudar. Aí o que fala? Fulano não é crente. Não pode. Como é que a pessoa está fazendo isso? Fulano não é crente, não. Né? E aí começa a duvidar da conversão, às vezes, de um irmão sincero, mas que está ali lutando com o pecado, não consegue vencer o pecado, e aí ele começa a falar assim: fulano não é crente. Outro erro, ou risco, perigo que ele tem que evitar: machucar alguém. Por quê? Duro, né? Exatamente. Fala duro demais, de qualquer jeito, sem educação. Machucar alguém com palavras, com a forma, ou às vezes a hora, o local. Imagina você estar numa rodinha de amigos, aí você fez uma coisa errada. Aí ele chega assim: viu? Você fez isso, né? Deus não gostou, não. A Bíblia fala isso. Todo mundo olha para você, a pessoa fica ali, magoada, com bullying e tudo. Negligenciar assuntos da Escritura como perdão e esperança. Ele é tão duro e está com tanta vontade. Isso aqui são os erros que podem acontecer, né? Que aí ele concentra só naquilo que ele gosta e esquece que a Bíblia fala de perdão, de esperança, de paciência. Negligenciar partes da Bíblia, ok? Partes, né? Que a Bíblia, ela gira em torno do perdão, mas ele está tão concentrado
na ética, no moralismo, nesse caso aqui nos erros, né? Que ele esquece das partes de perdão, misericórdia, esperança e por aí afora. 5. Ser exageradamente exigente ou duro no lar, né? Exigente demais com as pessoas próximas. Porque está ali, convive, vê demais, então fica o dia inteiro falando, martelando e tudo, está vendo os erros o tempo todo, porque eles convivem 24 horas, né? Esposa, filhos, marido, e acaba acontecendo isso, né? E o último aqui, são só 6, perder o controle. Por quê? Por que ele vai perder o controle? Perde a paciência. Ele está falando. A pessoa não quer mudar. Aí acaba perdendo a paciência, né? Apela, você já viu, né? Apelou, perdeu. Aí apela, perde a paciência, fala o que não deve na hora, Bíblia, fala o que não deve na hora que não deve, magoa quem não deve, ok? Irmãos, então para a gente encerrar, então deu para ter uma visão geral, hein? Profeta é aquele que ele entende que Deus mandou ele falar alguma coisa de acordo com a palavra de Deus. Não é revelação de algo futurista ou algo escondido. Já está revelado na palavra, ele conhece a palavra e aí ele vai falar o que está na palavra. Então esse é o dom de profeta. Ele está sempre baseado na Bíblia, autorizado por Deus, revelado na palavra, né? Repudia o erro, quer convencer do erro, identifica quando ele vê que o outro é sincero e não consegue mudar, busca a recuperação da pessoa, ele próprio quer mudar os seus erros e é muito simples e humilde em tudo que faz. Não tem ostentação, não quer aparecer, beleza? Ele corre o risco de ficar frustrado, duvidar da conversão de alguém que não consegue mudar rápido, machucar alguém, né? Negligenciar partes da Bíblia sobre perdão, esperança, misericórdia, ser exigente demais e perder o controle. Aí nós chegamos aqui. Cada crente que não tenha recebido este dom tem a si mesmo, apesar disto, uma responsabilidade cristã de ser ou praticar como profeta. Então o profeta, ele faz isso o tempo todo, o dia todo, de uma forma natural, às vezes sem perceber. E por isso que às vezes ele passa dos limites. Mas eu e você não temos o dom, mas nós temos a responsabilidade de olhar a palavra, compartilhar a palavra, viver a palavra e orientar as pessoas para que vivam conforme a palavra. Então nós vamos ler alguns aí, 4 versículos para a gente fechar. Efésios 4, vai lá. Efésios 4, versículo 25, primeiro. Arrepende muito fácil. Ele é muito sensível até com os erros do outro. Muito mesmo, né? Ele é muito duro e muito sensível. Olha o caso de Daniel, se identificou os erros do povo, que não era erro dele. Jeremias, que é chamado até de profeta chorão. Então ele se identifica. Isaías também tem muitos textos lá, ele mostrando lá, tem compaixão de nós. E vão aí, né? Então, quando ele está sensível à palavra, quando ele não está sensível, ele cai nisso tudo aqui. Aí não tem, aí fica duro, aquela pessoa dura. Quando ele está vivendo em comunhão com a palavra, oração, igreja, ele é. Se ele sair dessa comunhão, ele corre o risco de acontecer isso aqui. Magoar, ferir, isso aí. Efésios 4, 25. Eu queria que todos que abriram lessem para mim, fazendo favor, que aí eu vou só acompanhando. Pode ler.
deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Beleza? Então, você não tem o dom, mas você tem que vigiar e falar e andar na verdade. João 4, 32 aí, 36. Faz o amor. Agora fiquei na dúvida. João 4, versículo 32, 36. Deixa eu abrir também. E 34, não, é 8:32. 8:32, irmãos. Desculpa. 8:32. Por isso que eu fiquei na dúvida. 8:32 e 36. 8:32 e 36. Podem ler juntos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade ele vai trazer libertação às pessoas. Por isso ele não para de falar a verdade. Aqui, ó, o quadro está aqui, né? Ele não para de falar a verdade. 2 Timóteo 4, versículo 2 ao 4. 2 Timóteo 4, versículo 2 ao 4. Capítulo 4, versículo 2 até versículo 4. Vamos ler? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusará a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. É o tempo que nós estamos vivendo, né? Falar a verdade incomoda. Hoje é aquela, fazer o papel de bom político, né? Cada um aceita o outro, né? Cada um vai vivendo com o seu pecado, mas não é isso que a Bíblia ensina. E o último aqui, irmão, que também é um dos mais importantes, Gálatas 6:1, para encerrar. Gálatas 6:1. Isso é um. Gálatas 6:1 e a gente encerra. Então, todos temos que falar a verdade. É a verdade que liberta as pessoas, ok? Mas falar a verdade incomoda, principalmente em nossos tempos, que as pessoas não querem ouvir a verdade, mas a gente não pode deixar de falar a verdade. Gálatas 6, versículo 1, é o último texto aí, e nós vamos fechar com esse texto aí. Deu aí? Gálatas 6, 1. Vamos lá. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Você encontrou um irmão em alguma falta? Corrige ele com amor. E guarda para você também não cair no mesmo problema que ele. Amém? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum esclarecimento, algum acréscimo? Nós vamos ficar por aqui. Pode falar. Tomar cuidado para você igual fariseu também, né? Tentar vocês com o olho da outra pessoa e ver atrás de você. Exatamente. Esse é o grande perigo, o risco, né? Às vezes é exigente demais, às vezes fala demais e às vezes comete o mesmo erro que está julgando e condenando. Paulo em Romanos também fala: tu que julgas o outro, não julga a ti mesmo? Você cobra do outro, mas não cobra de você mesmo? Você fala do pecado do outro, mas comete o mesmo pecado que você está criticando o outro?
Então é isso mesmo, né? Ok? Vamos ficar em pé, vamos orar.